Não. Acho importante a gente respeitar as pessoas que chegam no horário. Isso aí. Então, eu vou dar início. Meu nome é Regina, eu sou a que vai moderar aqui as conversas, permitir gravar, tirar dúvidas no chat quando possível. Mas queria apresentar para vocês o autor Jusemir, que é responsável pelo trabalho todo da apostila de sociologia, e o Felipe, responsável por filosofia, tá? Eu vou parar de compartilhar essa bem-vindos, mas continuo desejando que cada um que entre seja muito bem-vindo, e vou dar a palavra para eles. Um bom trabalho para a gente. Agora é oficial, né, Regina? Então, estamos gravando. Professor Felipe, bom dia. Bom dia a todos os demais presentes. Bem-vindos, professores e professoras. É um prazer e uma honra participar mais uma vez do Imersão Anglo, aqui na sua versão 2025, porque este é o primeiro, que eu espero, de muitos papos, de muitas conversas entre nós, em cima especificamente do que interessa ao professor em relação ao seu trabalho em sala de aula, com o seu aluno, e em sintonia com o que os autores dos materiais didáticos pensaram, evidentemente. A gente não está aqui para outra coisa senão contribuir, né? Especificamente os professores autores, e aqui eu falo em nome do professor Eduardo Calbucci, o nosso Bucci, e o professor René Araújo pela área de sociologia, depois o professor Felipe Leal, que está aqui conosco na sala, e o professor Jean Paulo Dorigo são os responsáveis pela filosofia. O Felipe hoje vai conversar com vocês. Bom, nós combinamos que, primeira coisa, as duas disciplinas, sociologia e filosofia, elas foram reinseridas na grade do ensino médio do MEC, né, há pouco mais de 15 anos, no mesmo momento, elas voltaram juntas. E num momento exato em que o sistema anglo estava passando por uma reformulação nos seus materiais didáticos, quando nós fomos convidados a compor esse tipo de material didático. Então, as duas disciplinas não só têm características muito próximas, elas conversam demais, né, entre si, nós vamos discutir isso depois, como também a estruturação do material foi acompanhada, foi combinada, né, pelos professores autores das duas áreas, das duas disciplinas. Então, por esse motivo e outros também, principalmente a questão do quanto é comum, era e continua sendo comum, o mesmo professor, a mesma professora que trabalham também a outra disciplina. Não é maioria o caso de quem só trabalha com sociologia ou com filosofia, por exemplo, né? Pelo menos tem sido assim. E esses motivos, né, nos levam a fazer o trabalho de apresentação do Imersão Anglo juntos, em conjunto. Bom, começando pela sociologia, e chamando atenção para o fato de que não vai ser muito diferente com a fala do professor Felipe, eu vou centrar a atenção de vocês, peço um pouco de paciência, pelo menos nessa parte teórica, em dois pontos, tá? Primeiro ponto seria a questão de por que a proposta? Que tipo de trabalho nós pretendemos fazer? Qual é, eu acho que a palavra cabe, a nossa pretensão, tá? Isso passaria fundamentalmente pela ideia de o que nós pretendemos trabalhar em sociologia com os nossos alunos, como pretendemos trabalhar e por quê. Esse é o primeiro ponto. Dito isso, ou abordado isso, nós vamos para a estrutura montada no material didático. Tá? Que tipo de trabalho a gente propõe? Repetindo sempre que isso não é uma imposição, né?
Eu costumo dizer que aos nossos colegas, com a carga de anos e anos de tablado, professor é um bicho ciumento, né? Um bicho muito ciumento, sabe? Quanto mais experiente, mais veterano, então, pior. Ele tem ciúme das suas aulas, tem ciúme do seu curso, das coisas que ele faz, o que não é mais do que o seu direito, eu concordo, né? Mas, de qualquer maneira, é importante, é interessante ouvir perspectivas outras, né? Não é só o professor mais novato que vai assistir a aula de um colega, que pede informações a respeito de alguém mais experiente. Muito bem. Então, a forma como os nossos materiais acabaram sendo montados, né, a gente conversa com os professores. Isso quer dizer que cada um tem que ministrar o seu curso do nosso jeito? É claro que não. Fique isso também bastante reforçado aqui, bastante evidente, tá? Muito bem. Então, eu vou propor aqui a vocês, inicialmente, dois aspectos: as perspectivas pedagógicas e as noções fundamentais que a gente pretende trabalhar. De novo, um pouquinho do histórico rapidamente. Lá atrás, quando nós estávamos montando esse material, ou a programação, antes, é claro, de mexer com a matéria-prima propriamente dita, né? Nós fizemos um levantamento do que havia disponível no mercado, em termos de livros didáticos, de apostilas sobre sociologia, buscando nos orientar, né? E descobrimos que havia três correntes, ou três formas mais comuns. Havia materiais didáticos montados como uma espécie de sequência de palestras sobre temas da atualidade. Era o papel do jovem na sociedade hoje, o papel da mulher, a situação da mulher na situação da sociedade, era a violência urbana, a questão do racismo, enfim, temas, tá? Havia outros materiais didáticos baseados, cujo eixo praticamente de trabalho seriam as grandes correntes do pensamento sociológico. Passar para o aluno o que Augusto Comte, Saint-Simon, Durkheim, Weber, Karl Marx pensaram em termos de áreas da sociologia, em termos da sociedade, tá? E havia um outro tipo de material mais rigidamente conceitual, trabalhando conceitos, tá? Ora, o que fazer? Nós não pretendemos até hoje, que qualquer dos nossos alunos do ensino médio saia do nosso curso, saia com o diploma embaixo do braço, um pequeno filósofo, um sociólogo, né? Não é essa a função. Né? Como a BNCC do MEC ressaltou, e nós líamos isso já há mais de 15 anos, uma coisa é a sociologia enquanto ciência, ministrada nos meios acadêmicos superiores, pensada por intelectuais. Outra coisa é a sociologia, a disciplina do ensino médio. Concordamos? Quer dizer, então, com isso na cabeça, evidentemente, nenhum de nós pretendia aprofundamentos nas áreas ou nas correntes principais do pensamento sociológico. Agora, é inevitável, por exemplo, para trabalhar o conceito de classes sociais, esbarrarmos em Marx e em Weber. Esbarrarmos não, é pouco, né? Penetrarmos no pensamento deles. Né? Então, o conceito exige que se aborde alguma coisa do pensamento sociológico clássico e mais consolidado. Claro, quanto aos temas específicos e concretos, é inevitável também que eles apareçam, porque eles são uma matéria-prima da vida concreta, não é? Então, nós optamos, fechando, observem, pela perspectiva pedagógica de trabalhar com ênfase nos conceitos, tendo o respaldo das teorias clássicas, quando for útil e necessário recorrer aos pensadores, eles estão aí para isso, né? E debates que aparecerão, inevitavelmente, sobre temas em voga, sejam as guerras, sejam as imigrações, sejam os problemas que a gente mais conhece. Agora, a nossa pretensão, então, cai sobre a seguinte ideia: se o nosso aluno sair do nosso curso capaz de redigir 4 ou 5 linhas a respeito do que seja
Estado, poder, trabalho, cultura, classes sociais, globalização, mídias de massa. Observem essas noções fundamentais nessa tela também. A título de exemplo, nós daríamos a nossa missão por cumprida. Foi claro? Quer dizer, a ênfase são os conceitos, o respaldo são as correntes sociológicas mais sólidas, e a matéria-prima, inevitavelmente, está na realidade que fala conosco o tempo todo, o tempo inteiro. Muito bem. Posto isso, nós vamos para a sociologia enquanto disciplina para o ensino médio, ou no espaço do ensino médio, né? Assim, a sociologia na nossa escola, qual é a importância, que tipo de contribuição ela pode trazer? Outro item, os objetivos do ensino de sociologia no nível médio, por favor. Não são, claro, aqueles objetivos específicos de cada capítulo ou de cada módulo. Vocês vão observar como o nosso material é montado na forma modular, tá? E esses objetivos, esses aqui nós nos referimos de forma mais genérica, eles são macro-objetivos, digamos assim. Eu peço a vocês atenção para o seguinte: observem que no aspecto 3, a sociologia na escola, o primeiro item se refere à formação crítica da cidadania. Só essa expressão, formação crítica da cidadania, só isso já daria motivo para a gente conversar o resto do dia aqui, né? Mas observem que esse item, ele conversa com o último item do setor 4, construir uma visão crítica de sociedade. Tá? Isso não é acaso, ok? Quer dizer, a nossa perspectiva, em termos da sociologia e sua contribuição no ensino médio, ela passa pela pretensão, de novo, de nós contribuirmos para uma formação crítica do cidadão, mas, por favor, não enquanto um curso de adestramento, sabe? Um curso de uma ciência social administrativa, sabe? Quer dizer, a formação é uma palavra-chave aí no caso, né? Existem, na perspectiva dos sociólogos contemporâneos, ou existiram, duas sociologias, né? Quer dizer, de certa forma, ou de forma bem ampla. Vamos entender isso. O que a gente pode chamar de uma sociologia do sistema social e outra que nós poderíamos chamar de uma sociologia da ação social. A sociologia do sistema, como estamos chamando aqui, seria esse curso de uma ciência social administrativa, uma espécie de curso de adestramento do bom cidadão submisso ao Estado Todo-Poderoso. Durante muito tempo, né, e ainda para muita gente, sociologia é coisa de comunistas, né? Opa, sociologia é coisa de esquerda, né? Eu quero lembrar, principalmente aos mais jovens, que não era essa exatamente a perspectiva, a visão dos governos do nosso regime militar. Vocês vão se lembrar de Organização Social e Política do Brasil, o SPB? Vocês vão se lembrar dos cursos de educação moral e cívica montados na época da ditadura militar? O que estava por trás daquilo? Sociologia. Ou não? Então, é interessante que a gente perceba como que essas coisas podem ser contrapostas, né? O que nós chamamos de uma sociologia da ação social, ela pretende contribuir para a formação cultural, intelectual dos nossos alunos. Sabe, é aquela velha questão, mas para que serve estudar sociologia? Eu ouvi isso do meu pai, quando eu comuniquei a ele, lá atrás, né, que eu ia prestar vestibular para Ciências Sociais, para a Faculdade das Ciências Sociais. Eu ouvi isso, meu pai perguntou, mas para que serve? Hoje eu poderia dizer a ele, serve para ser presidente da República, por exemplo, né? Eu quero ser presidente do Brasil, por exemplo, né? Mas não, a questão é a formação. Nós trazemos nessa nossa opção pela sociologia da ação social formativa, né, uma crítica àquele utilitarismo instrumental. Para que serve estudar matemática?
Já fizeram essa pergunta, não é? Quer dizer, então, calma, principalmente no nível das primeiras séries, das segundas séries. Esquece um pouco o vestibular, na terceira não dá, hein? Na terceira não dá para escapar dessa. Agora, esquece um pouco o vestibular, né? Vamos olhar um pouquinho para o nosso aluno que está tomando o primeiro contato com aquilo. Né? O que é sociologia, como que a gente trabalha isso e por quê? Tá? Então, vejam, item 3 ainda. A sociologia permite ou promove uma interdisciplinaridade com as demais ciências. Eu tenho vontade de parar a frase aqui, tá? Mas principalmente as sociais, não só, mas com as demais ciências, né? Com uma facilidade bem clara. A sociologia é um instrumento interessante para fazer essa interdisciplinaridade e pode contribuir para a contextualização da realidade social em geral e no Brasil, que é o que nos interessa mais imediatamente. Então, os objetivos, macro-objetivos, item seguinte, pretendem, vejam, identificar as mudanças que a sociedade vive. A nossa sociedade vive mudanças o tempo todo, mesmo quando talvez não pareça, né? Eu falei da ditadura militar, para quem viveu aqueles 21 anos, parecia eterno, parecia que não ia acabar mais. E acabou, né? A sociedade, ela muda o tempo inteiro. Então, identificar, pelo menos, as principais mudanças é interessante. E, para isso, a gente precisa de ferramentas, de conceitos, né? De instrumentos. Identificar, vejam, os discursos construídos sobre essa realidade concreta. Quer dizer, a realidade é uma coisa e aquilo que se constrói olhando para ela é outra. Pouca gente percebe isso, a não ser se orientada a pensar dessa forma, identificar o que é mudança real, concreta, o que é discurso analítico sobre ela, a mudança. E aí sim, a possibilidade de se construir uma visão crítica de sociedade, né? Dentro da ideia de formação do cidadão, mas não uma formação adestrada, né? Não o cidadão submisso é, a nosso ver, mais viável, mais fácil. Não é fácil, é menos difícil, acho melhor dizer dessa maneira, correto? Muito bem. Então, fazendo a transição para o segundo ponto, que o Felipe, inclusive, vai explorar um pouquinho mais, a respeito da estrutura dos nossos cursos, tá? Eu disse agora há pouco que os cursos de Sociologia e de Filosofia, eles são modulados, tá? Então, nós temos, pensando em semestres, cursos A, B, C e D, de olho em primeira e segunda séries, sempre nesse momento, tá? O que o curso A, intitulado Fundamentos do Pensamento Sociológico, propõe é mais ou menos evidente, né? Quero dizer, se a gente pudesse ou quisesse mudar a ordem desses cursos, é possível, menos mexer no A. Por quê? Porque ele trabalha os fundamentos. Não é? Trabalhados esses fundamentos, o curso B tem a preocupação com trabalho, economia e política. Olha, cá entre nós, no nosso material didático já foi só trabalho, o outro só política, o outro só economia, ou melhor, economia e trabalho, né? Outro só política, outro só cultura. Não é ruim isso, funciona, tá? Mas talvez cansasse um pouco tanto o professor como o aluno. E existem conversas, né? Existem pontos de contato muito íntimos entre economia e política, entre política e cultura, entre economia e cultura. Então, por que não, aspas, embaralhar um pouco isso do ponto de vista pensado? São complementares, de certa forma, os cursos A e B, assim como C e D. O curso C trabalha, veja, Estado, cultura e sociedade. O curso D trabalha o mundo contemporâneo e o Brasil. Antes que eu me esqueça, os 4 cursos têm como último módulo Brasil. Quer dizer, depois de trabalhados vários temas relativos à sociologia, à ciência política, à antropologia em geral, o último módulo de A, B, C e D é Brasil, tá? Sempre. E não por acaso. Né? A gente não pode esquecer de trabalhar a nossa sociedade e ficar só em cima da teoria. Agora,
eu já adianto a vocês que, em termos de vestibulares, isso para o terceiro ano, tá bom? O Brasil, a sociologia brasileira, não é lá muito explorada, não. Não importa. Aqui, nas primeiras e segundas séries, nós estamos pensando a formação, lembram? Os cursos A e C, eles são mais adequados a primeiros semestres. Isso a decisão das escolas, dos seus coordenadores e dos próprios professores, tá? Eles são mais longos, eles têm 14 aulas cada um, o A e o C. Então, os cursos B e D, eles são mais adequados a segundo semestre. Eles são programados para 10 aulas. Portanto, no total, se fizermos essa sequência funcionar, A, B, C, D, por ano, primeira ou segunda série, eles terão 24 módulos, tá? Podem ser dados com uma aula por semana ou, no máximo, até 3 aulas por semana. Um módulo, uma ou 2 ou 3 aulas, tá? É interessante que a gente não perca de vista, então, aquela ideia da filosofia e da sociologia contribuindo para a formação intelectual do nosso aluno, independentemente de uma utilidade imediata, tá? A ideia é despertar a fagulha, nos termos assim de um curso rigoroso, um curso reflexivo, um curso que estimula o debate, estimula a discordância, tá? Mas reflexivo para que eu falo disso muito à vontade, porque comigo, enquanto estudante, aconteceu. Despertar a fagulha é aquele momento em que, principalmente na adolescência, o jovem começa a perceber, por um texto que ele leu, por uma aula que ele teve, por uma discussão com colegas, não sei, ele começa a perceber que esse mundo em que ele está inserido não é tão bonito, não é tão justo, não é tão fácil como papai, mamãe, titi e vovó me contaram quando eu era pequenininho. Tem alguma coisa aí que está fora de lugar, tem alguma coisa aí que não devia ser assim. Ou, se é assim, vou perguntar por quê. Tá? Despertar a fagulha é isso, né? Se o aluno acordar, os psicólogos chamam de insights, não é? Quer dizer, se ele tiver a fagulha na cabeça, ele nunca mais será o mesmo. Eu tive uma professora de filosofia em 1971, 72, acho que não preciso dizer mais nada, né? Em termos de época, tá? Filosofia, no ensino público, Colégio Presidente Roosevelt, aqui em São Paulo, tá? Pelas leituras que ela nos ordenou fazer, a minha cabeça nunca mais foi a mesma. Principalmente uma delas, O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Nunca mais eu pensei da mesma forma. Eu percebi que havia alguma coisa errada em relação à visão de mundo que me tinha sido passada de forma familiar e com a melhor das intenções do mundo. Só que aí eu virei a ovelha negra, né? Isso é uma outra história. Então, percebam, por favor, para que eu encerre aqui a minha parte e passe a palavra ao Felipe, os nossos materiais que vocês terão em mão, se já não estão com eles, aula a aula, módulo a módulo, é melhor dizer assim. Lembram o que eu disse? Um módulo pode ter de 1 a 3 aulas, tá? E o professor, claro, pode mexer à vontade nisso. Ela se abre com uma sessão chamada Na Filosofia para Pensar, na Sociologia para Debater, na terceira série, Embarque. O aluno não teve o assunto ainda. É a aula 1 do módulo X, tá? Então, você faz uma proposta de abertura de discussão com uma imagem ou um texto ou os dois. Rápida, coisa curta, questão provocativa, comentada e relacionada aos objetivos do módulo. Só para provocar mesmo. Neste módulo, que é uma parte seguinte, se desdobra uma exposição do professor, que pode ser exposta em slide, pode ir para a lousa. O aluno tem isso impresso na apostila. É um resumo esquemático, não é um texto, ok? Sobre os conteúdos que serão abordados, né? É importante que a gente reafirme isso. Aprimorando habilidades, ou, na terceira série, desenvolvendo habilidades não está aí de graça, né? E nem na cabeça, assim.
Atividade é uma atividade em sala de aula, é atividade individual ou em duplas ou em grupos, com exercícios orientados pelo professor. Já adianto que normalmente são testes de múltipla escolha, por exigir um bocado de tempo, né, a questão discursiva. Quando o aluno vai para casa, ele já leva uma orientação de estudo, quer dizer, um estudo orientado, e aí sim a leitura de um capítulo teórico é fundamental, porque os exercícios de casa, nada de novo isso, né? Por favor, não estamos inventando nenhuma pólvora aqui. Os exercícios das tarefas mínima, complementar e desafio, eles estão ou estarão baseados na combinação de aula e texto de leitura obrigatória, tá? A gente precisa recuperar a capacidade de leitura dessa molecada. Urgente, rápido, urgente, né? Eles não puxarem o celular em sala de aula, já acho que ajuda muito. E, eventualmente, conforme a possibilidade da escola, do professor, dos alunos, uma leitura complementar para maior aprofundamento será proposta. Aí, alguém pode, e normalmente pergunta, mas dá tempo de fazer tudo isso? Pois é, na hora de montarmos o nosso material, e quem já teve alguma experiência por aí sabe o que é isso, a gente é colocado diante de uma escolha. A gente tem que escolher um entre dois pecados. Ou a gente peca pelo excesso ou peca pela falta. Quer dizer, e nós resolvemos pecar pelo excesso, sabe? O MEC usa a expressão mapa da cidade. Eu gosto dessa expressão. Nós temos um mapa de uma cidade. Estamos num ponto e temos por objetivo chegar a um outro alvo do outro lado da cidade. Só que há vários caminhos. Qual nós vamos escolher? Nós vamos sugerir, não mandar o professor seguir, né? Nós vamos sugerir, sim, tá? E a questão fundamental... Não, mas eu quero aquela... Um momento só, gente, aqui. O caderno do professor, ele vai trazer os eixos estruturantes, ele vai trazer as habilidades do Enem trabalhadas, sugestão, por favor, de um roteiro de aula, repito, não obrigatório, os objetivos de aprendizagem quando a gente precisa fazer certas tarefas, né? Em que o encaminhamento de aulas conversa com a sugestão de roteiro, tá? E comentários sobre as resoluções de cada exercício, que o aluno não tem, é claro, na apostila dele, no caderno dele, o professor tem. Tudo que o aluno tem, o professor tem. Nem tudo que o professor tem, claro, os alunos dispõem. Não é assim, tá certo? Nós escolhemos o pecado do excesso, quero dizer, por dois motivos. Primeiro, mais importante, a gente não poderia deixar o professor na mão. Por falta de material, por falta de exercícios, por falta... Não. O professor não vai ficar na mão, ele vai ter sempre coisa para fazer. Vai dar tempo de fazer tudo? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se vier cobrança da coordenação, normal. Se vier cobrança dos pais, normal, tá? Tenham isso em mente. A sugestão de trabalho é o professor que monta. O roteiro de trabalho é seu, professor, professora, tá? Nós pretendemos contribuir, dando sugestões e encaminhando possíveis alternativas. Tudo bem? De nossa parte, muito obrigado. É isso. Depois nós teremos um tempinho para elucidar dúvidas. Eu passo a palavra ao professor Felipe. Opa, gente, bom dia. Então, sou o professor Felipe, eu sou um dos autores aí do material de filosofia. Deixa eu colocar aqui minha apresentação. Então, o material ele foi escrito por mim e pelo professor Jean, né, Jean Dori. E, bom, eu vou partir mais ou menos de onde Juca parou, reforçar algumas questões ligadas aí à especificidade da filosofia, tá bem? Então, vamos lá. Por que eu vou dividir aí em primeiro e segundo e depois terceiro? O professor Juscelino também fez isso. É porque uma característica do material do ângulo, que é importante assim a gente ter em vista, é que a gente leva o terceiro ano como uma revisão. E esse também é o grande desafio, né, para todos nós, que é, em 2 anos, cobrir todos os conteúdos aí de filosofia, ou, né, pelo que vocês responderam aqui, de muitos de nós, filosofia e sociologia, normalmente com uma aula semanal para cada, né? Não sei como é no colégio de vocês, mas normalmente é assim.
Então, isso vai trazer uma série de desafios como o Juscelino estava falando, né, de que elementos nós escolhemos, o que nós deixamos, não deixamos. Então, procurar esclarecer um pouco a especificidade aí de filosofia. A estrutura é bem semelhante, cadernos A, B, C e D, né? A ideia inicial é que esses cadernos não necessariamente precisassem ser usados na sequência. Tinha que ter esses dois blocos, né? Tem que ter A e depois B, e C e depois D. Mas, eventualmente, se poderia começar do curso C, porque havia possibilidade de as escolas fazerem aulas multisseriadas, né? Então, juntando o primeiro e o segundo ano, e aí o curso deveria dar conta disso. Mas, pelo que eu tenho visto, em boa parte das vezes, segue-se mesmo primeiro ano, curso A e B, segundo ano, cursos C e D. Eu mesmo dou aula de filosofia no Colégio do Ângulo aqui em São Paulo, e é essa estrutura que nós usamos, né? E os nomes, né, eles são meio que autoexplicáveis, mas considerando a gente vai ali até a filosofia medieval, né? No curso B, a gente pega ali Revolução Científica, contratualismo, Maquiavel, e no curso C, a gente entra aí, termina a filosofia moderna, no curso D, a gente chega em contemporâneo. O curso A e o curso C sempre são maiores, tá, gente? Porque o primeiro semestre acaba tendo aí mais tempo. Mas, olhando assim, deve ter ficado claro para todos que, no fim, a gente segue a tradicional opção por fazer um curso de filosofia cronológico, né? É claro que tem outras maneiras de trabalhar, você pode trabalhar de maneira mais temática, né? Mas até considerando a maneira como filosofia cai, né, como filosofia aparece no Enem, nos vestibulares, e mesmo assim, a nossa tradição, eu diria, né, nossa tradição aqui no Brasil é mais de história da filosofia, e a gente às vezes tem dificuldade de começar falando, sei lá, de empirismo, racionalismo, sem antes não ter falado de Platão, de Aristóteles, né, e etc. Então a gente segue esse modelo bem, né, bem tradicional. Vou dar uma passada pelas seções, né, pelas partes do material que o professor Juscelino já apresentou. Eu vou ilustrar um pouco aqui para reforçar, né? Acho que uma coisa importante é a divisão por módulos, né, que vocês vão ver. Esses módulos eles podem ter de 1 até 4 aulas, né? E aí a maneira como você vai dividir essas aulas, nós temos sugestões, mas vai ser sempre ali o professor que vai tomar a decisão, né? Então, eventualmente, você pode considerar que determinado assunto vai ter um peso maior para você, ou tem um interesse maior para aquela turma, e vai ser possível fazer isso, porque às vezes um módulo de 3 aulas você pode trabalhar com mais ali autonomia. E seguindo a mesma ideia que o Juscelino falou, da gente dar possibilidades, né, de pecar pelo excesso. Por que a gente fala isso, tá? Porque quando a gente pega o material e vê o tempo que a gente tem, às vezes muitos professores ficam assustados e também muitos pais cobram que os professores, né, tratem de tudo, realizem todos os exercícios, tá? Mas vocês fiquem muito tranquilos e tranquilas de que essa não é a proposta, tá? Essa não é a proposta. Bom, se for possível, sim, mas a proposta é que haja escolhas, né? Porque isso vai depender de características do professor, de características da escola, de características do projeto pedagógico, de características também até do perfil de turma que a gente trabalha, que você vai ter, às vezes, na mesma cidade, eu trabalho numa escola em que se tem um foco grande no vestibular da USP, numa outra já não. Isso já muda, né, a maneira como a gente vai trabalhar os temas. Então, como diz o meu coautor, professor Jean, ele sempre fala, né, Juca, que o nosso material é uma caixa de ferramentas, né? Então, essa metáfora um pouco ali de que você tem uma caixa de ferramentas, mas não é que você vai usar todas, né? Mas o que você precisar, a gente quer que esteja ali, tá? Aí, vamos lá. Nessa estrutura, eu acho que uma coisa que, como professor, ajuda muito, e a gente sabe que naquele trabalho mais, assim, a gente não deveria chamar assim, porque é um trabalho importante, né? Mas que muitas vezes a gente chama de trabalho burocrático, trabalho de papel, de enviar planejamentos e coisas do tipo. Eu acho que é muito importante a gente ter em vista esses objetivos de aprendizagem, né? Isso facilita muito. Eles não aparecem para os alunos,
mas, por exemplo, você pode se aproveitar dele, fazer seleções para, de repente, na hora de montar o seu planejamento junto à escola, né, se basear nisso. Inclusive, é importante porque os simulados ângulo que os alunos vão fazer, esses simulados vão ter em vista esses objetivos, né? Inclusive, é importante que vocês saibam, né, que tem não sei se vocês já tiveram contato com isso, né, mas nós temos um mapa de foco que justamente vai ajudar aí o professor a perceber o que é que vai ter maior incidência, por exemplo, na prova do Enem, e por isso é mais importante. Então, de repente, faltando tempo, ou com a turma com mais dificuldade, você pode se concentrar só ali. Mas, enfim, eu acredito que essa parte dos objetivos, ela, muitas vezes, eu sinto, né, talvez eu mesmo, quando tenha começado, às vezes eu não dava muita importância, mas com o tempo você vai percebendo que auxilia muito o nosso trabalho, né? Dá uma direção mais firme, né? Mais clara para nós e para os alunos, tá? A parte do que aí no livro de filosofia chama neste módulo é o que a gente chama de uma espécie de ideia de lousa, né? Então são esquemas, a gente sabe que os alunos gostam bastante. Com certeza, cada um de nós vai pegar esse esquema que está, né, no material e vai fazer suas próprias mudanças, mas ali você tem uma base, né, que pode ajudar, e é legal também, às vezes, dizer para o aluno, antes de fazer os exercícios, dá uma olhada lá na parte neste módulo, porque ali tem um resumo esquemático que pode ajudar bastante. A sessão aprimorando habilidades é a sessão principalmente de exercício em sala, tá, gente? Então, a parte, assim, que tem exercícios normalmente dissertativos, mas não só, a ideia é que, se você tiver tempo, e se você considera que isso é útil para você no seu trabalho, você tem exercícios bons, né, para fazer em sala, tanto a parte aprimorando habilidades, que é mais dissertativa, como também, se você está com a escola, com alunos mais interessados no Enem, aí eu recomendo bastante também a sessão extras, né, que também vai ter bastante exercício nesse sentido. E orientação de estudo, eu sei que o professor Juscelino já apresentou, mas eu queria mostrar para vocês o quadro, como ele aparece no material. E aparece para os alunos, tá? Isso é importante, a ideia é que os alunos adquiram meio que esse modo, né, de estudo do ângulo, que é um módulo em que, se o professor te dá aula 1, ele não precisa dizer quais são os exercícios que você tem que fazer. Você vai lá no livro, você olha aula 1, e aí você vai ter quais são exatamente os exercícios que vão cobrar aqueles principais assuntos da aula 1. Com essa diferença que a gente tem de tarefa mínima, que é o básico, né, aumentando o nível de dificuldade, tarefa mínima, complementar e desafio, que é uma característica, né, e já da tradição aí, né, do chamado DNA do ângulo. Mas eu acho que o que ajuda o professor caso você queira fazer exercícios bem específicos, aí você manda para o aluno, mas caso os exercícios que a gente separou ali já deem conta, você tem tranquilidade para saber, olha, gente, se eu não falar nada, você faz ali o exercício da aula 7, da aula 8, tá? E o nível de profundidade vai ser o aluno está precisando estudar mais, ele tem um foco maior em ciências humanas, tá? Mas eu acho que talvez seja um dos elementos aí mais marcantes mesmo da apostila ângulo, né, em termos de facilitar aí o trabalho, tá? Então, são questões bem atualizadas e que a gente procura sempre fazer com muita atenção para que elas cobrem exatamente aquilo que a gente procurou trabalhar ali na aula, né? Tá? Temos algumas leituras complementares, então, acho que muito professor de filosofia tem isso, né? Quer dizer, a gente está com uma dificuldade grande, não só nós em filosofia e sociologia, mas todo mundo, com o problema de leitura, né? Quer dizer, a dificuldade que os alunos têm de ler textos mais longos, mais analíticos, mais difíceis, né? Mais aprofundados, tá? Então, a ideia dessa sessão é oferecer alguns textos, né, selecionados, no caso aqui, é um trecho do Príncipe. Aliás, curiosamente, não sei a experiência de vocês, mas na minha é uma das aulas que os alunos mais gostam, né? Então, de alguma maneira, Maquiavel rompeu aí. Eu espero que eles não queiram como uma espécie de manual, né? Mas que eles tenham um interesse, de fato, né? Eles têm bastante. E, claro, essa questão da leitura dá para trabalhar de várias maneiras, né? Eu mesmo tenho feito muito principalmente primeiro ano, de às vezes eu monto a prova antes, e alguns dos textos da prova, os textos, eu dou para os alunos lerem antes da prova. Eles não veem a pergunta, mas veem o texto.
Porque com isso a gente sabe que eles estão muito acostumados com essa questão da valorização da prova, né? Isso acaba os obrigando a se reunir em grupo, tentar entender o que o texto está falando, né? Parte a parte, e essa sessão ela vai também nessa direção, tá? O estudo orientado, aí é basicamente exatamente o que o Juscelino falou, né? Uma parte de teoria e uma parte de exercício. Aquele quadro que a gente viu lá, esse daqui, da orientação de estudos, ele fala, por exemplo, aqui, leia a seção deste módulo, faça as questões 1 a 3. Que questões 1 a 3? Lá da seção estudo orientado. Principalmente no início do ano, das aulas, é legal mostrar para os alunos isso, né, enquanto eles estão, principalmente aluno de primeiro ano, ou que está começando a usar o material ângulo, para depois não precisa mais, mas no início, tá? Para que eles se acostumem com essa forma aí de trabalho, né? Então, já vai ter a seleção lá de, né, exatamente do exercício que a gente espera, e mesmo das leituras, né, que são as mais importantes para cada tema, tá? O caderno do professor, eu acho que ele ajuda em qual sentido? Ele te dá uma espécie, normalmente, eu não sei como é nas escolas em que vocês trabalham, a gente sempre tem que entregar um planejamento. Em algumas escolas, esse planejamento é bimestral ou trimestral. Em outras escolas, essa é a tradição do ângulo, nosso planejamento é planejamento aula a aula. Então, a gente quer começar o ano com um plano do que a gente vai trabalhar a cada semana, a cada aula, né? E aí, no caderno do professor, você vai encontrar essa espécie de proposta, que, claro, como eu falei, né, ainda mais tendo a estrutura dos módulos, você pode mudar, mas ali você já vai ter uma proposta, tá, para um curso semanal, exatamente dos conteúdos, porque é difícil para a gente, às vezes, né, há conteúdos que a gente acha mais interessante, né, mas para a gente não se perder, acho que é muito importante ter esse planejamento, tá? O professor Juscelino comentou, né, que na sessão para debater ou para pensar, você tem uma espécie, é como se fosse uma sugestão de gancho para a aula, né? Uma sugestão de gancho para a aula. Então, por exemplo, numa escola que eu comecei a dar aula este ano, queria falar sobre o que é filosofia, para que servem conceitos, né? Essa discussão. E aí, claro, no começo desse ano, todo mundo acompanhou que o grande terror da vida da maioria dos alunos foi a proibição de celular, né? Eu comecei um debate sobre isso, e a partir disso, aí fui trazendo o conceito, o que é liberdade, o que é autonomia, né, o que é vida em sociedade. E essa sessão vai ter muitas sugestões nesse sentido. Muitas obras de arte, muitas remissões a fatos atuais, né, que vão servir como gancho ali para o conteúdo, tá, que a gente espera trabalhar em cada uma daquelas aulas, tá? O que vai acontecer no terceiro ano? A gente estava vendo até aqui primeiro e segundo, cadernos A, B, C e D. No terceiro ano vai ser o ano de revisão. É um ano, né? Quase um ano ali, uma espécie de pré-vestibular mesmo já, com um foco bem maior agora realmente nas provas, em que a gente espera retomar os conteúdos vistos aí no primeiro e no segundo ano. Essa estrutura, ela pode ter a desvantagem, como eu falei, de a gente ter muita coisa para trabalhar no primeiro e no segundo ano. Por outro lado, a ideia de você revisar tudo no terceiro ano é uma ideia que eu acho que traz muito benefício também, tá? Porque permite que o bom aluno relembre, e às vezes o aluno que não percebeu a importância daquilo antes, tem ali um momento para ele, né, revisar. Às vezes também é porque o aluno, quando chega no terceiro ano, ele passa já tem uma atitude diferente, né, falar, vai cair, então eu tenho que estudar isso, agora eu vou levar mais a sério, né? Então, a gente vai ter também a estrutura de módulos e de aulas, né? Então, por exemplo, o primeiro módulo é do mito ao logos, aí são 3 aulas, mito e filosofia, primeiro grupo de pré-socráticos, segundo grupo de pré-socráticos, e assim sucessivamente. Aí, basicamente, no terceiro ano, o que a gente vai fazer é repassar mesmo filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea, na ordem tradicional, cronológica, em que a gente costuma trazer esses conteúdos, né? São 4 cadernos, né? São cadernos, 2 cadernos por semestre, tá? E a gente vai seguindo justamente essa ordem. A ideia é sempre tentar terminar ali a programação principal, a programação mesmo, antes da prova do Enem. Antes da prova do Enem. O que a gente levou em conta nisso tudo?
Então, um dos grandes problemas, né, eu sempre comento isso, que se você pega, por exemplo, uma matéria como Química, é uma matéria que, se eu não me engano, nasceu, pelo menos ali, com autonomia no século XIX, né? Já a gente, na filosofia, tem que, em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos de média, trabalhar 2.600 anos de tradição. Então, um dos grandes problemas aí é o que a gente vai selecionar e o que a gente não vai, tá? É óbvio que qual é o primeiro recorte? O primeiro recorte é BNCC, né? E sendo BNCC também, o primeiro recorte vai ser incidência na prova do Enem, na prova de outros vestibulares, tá? Então, não é um material que reflete as preferências subjetivas minha e de Jean sobre autores que são mais ou menos importantes, né? Agora, de fato, você pega um autor como Descartes, um filósofo como Spinoza, eu particularmente gosto muito de Spinoza, mas nos meus cursos, né, já voltados para vestibular, eu trato mais de René Descartes, porque, de fato, né, vendo aí a tradição do Enem de provas, é um autor que tem uma maior incidência. Então, principalmente o material do terceiro ano, tá, gente? Ele já vai ter, passando isso para os alunos, eu acho que eles também têm uma tranquilidade maior de dizer assim, ó, a gente está aqui focando, a gente está aqui se concentrando naquilo que, de fato, vai aparecer mais, né, nas provas. A gente percebe também que, se a gente olha para as provas de filosofia, existem autores aos quais, né, as próprias provas muitas vezes recorrem. Então, por exemplo, um helenista como Jean-Pierre Vernant, você vê várias vezes aparecendo ali, né, em provas de filosofia antiga, ou para pegar a nossa tradição brasileira, os livros didáticos da professora Marilena Chauí, né, e outros, normalmente, que aliás é da casa também, né, da Saraiva também, da Sons. São livros que aparecem muito, então, quando a gente faz exercícios, quando a gente seleciona os assuntos, normalmente também é a partir dessa base bibliográfica que os próprios exames também seguem, tá? E a ideia da abordagem cronológica é justamente também corresponder muito ao que é cobrado e à nossa tradição de ensino de filosofia. Mas eu penso, inclusive, que a prova do Enem poderia melhorar muito em filosofia, tanto em termos de número de questão, para ter uma maior incidência, mas também pelo modo, né, de cobrar filosofia, que, por um lado, assim, o modo como o Enem cobra obriga os alunos a estudar filosofia, porque é bastante conteudista, né? Por outro lado, na minha opinião, é pouco reflexivo. Então, a gente tenta dar conta dessas duas coisas, né? Tanto aquilo que vai cair como conteúdo, que tem mais essa cara de lembrar qual é a escola filosófica, a prova do Enem ainda tem muitas questões assim na área de filosofia, eu acredito que na área de sociologia não. Na área de sociologia, as questões dialogam mais com o contexto, né? Dialogam mais com a atualidade, mas na filosofia, eu lembro bem de uma questão que era sobre os atomistas, né? E tinha um texto de Hegel falando sobre Demócrito, e é um texto que eu tenho quase certeza que mais de 90% dos alunos não entendeu sequer uma linha, mas, no fundo, se ele lembrasse Demócrito, atomismo, ele acertava a questão. Então, a gente tem que dar conta dessa dimensão, para o bem ou para o mal, né, dessa dimensão conteudista da filosofia, mas claro que a gente traz, sei lá, uma discussão em Platão sobre aparência e essência, né? Aí pode ter um box, algum comentário, alguma abertura para repertório de redação que relacione isso com a atualidade, né? Falar, sei lá, de redes sociais, comparando ali com o mito da caverna e coisas do tipo, mas também seguimos essa estrutura um pouco mais aí tradicional, tá? As seções, né, do material do terceiro, elas são semelhantes, tá? A chamada seção embarque é daquele gancho que eu falei inicial da aula, né? Isso que a gente chama de uma questão norteadora, tá? A seção, neste modo, é aquela que tem uma espécie, de novo, de sugestão de lousa, né? De esquematização do conhecimento, tá? E as duas sessões de exercício são desenvolvendo habilidades e extras. Então, o que é que eu recomendaria aqui? Se a sua intenção com alguma turma de terceiro é treinar para Enem, por exemplo, a sessão extra, ela é muito importante, tá? A sessão extra tem muito exercício, assim, exercício teste, exercício Enem, para você fazer em sala, né?
Às vezes, até para o aluno se interessar mais, você pode escolher uma das ações e dizer para ele fazer no início da aula, antes, né, mesmo de você apresentar o conteúdo. Aí ele pode errar, mas ele já assiste a aula tentando ali, né, entender o que é que aquela questão ela vai pedir. Então, acho que são também questões bastante úteis, sabendo que já vai ter outras questões para eles fazerem em casa, de novo na sessão lá, estudo orientado, tá? Então, essa orientação de estudo é aquele quadro que eu mostrei para vocês também, é a mesma coisa do primeiro e do segundo ano, em que ele já vai saber, né, quais são os exercícios que concentrados naqueles objetivos de aprendizagem, tá? Tem uma sessão que é retomando, que é um pouco dessa autonomia do aluno com o material. A gente faz muito um material, e assim, com alunos que já estão no ângulo há alguns anos, ou alunos de cursinho mais acostumados com o material, é um material que o aluno usa muito sozinho também, né? E aí, por exemplo, vai ter, olha, para você saber sobre Aristóteles, você tem que lembrar da teoria das ideias de Platão. Aí vai dizer o que você precisa lembrar, como Platão define tal e tal coisa. Então, isso vai estar na sessão aqui retomando, e vai ter essa espécie de momentos de autoavaliação. De momentos de autoavaliação. E, por fim, a questão estudo orientado, que vai ter os exercícios, né? E aqui também focando em Enem e em vestibulares, tá? E no mais, eu acho que é na mesma direção, né? Tanto o material, o caderno do professor, né? Vai ter aquele roteiro de aula a aula, lembrando que é só uma sugestão, lembrando a ideia mesmo, né, de que é um mapa, você pode ir fazendo os seus caminhos, e há também textos, né, dando sugestões de aula. Eu acho que eles são interessantes, não sei se vocês têm o costume de ler, mas muitas vezes quando você pode complementar, né, você já tem a sua aula, os seus exemplos, e ali você tem um diálogo com quem escreveu aquele capítulo, que eu acho que pode também resultar, né, numa aula com estratégias também diferentes da que a gente está acostumado, né? Mas então é isso que eu queria dizer sobre o material de filosofia. Ficamos aí disponíveis agora para qualquer comentário, dúvida, né, para a gente conversar um pouquinho nesse final. No ponto. Abre o meu. Já abriu? Eu só saí do meu, Juca. Sim, Filipão, muito bem. Eu vi aqui a pergunta, o comentário, né, do professor Frederico Romanoff. Não falei para vocês? Então, diz aqui, um estudante do Fundamental 2 já me perguntou, professor, sociologia é a mesma coisa que socialismo? Achei a pergunta interessante vindo de uma criança. Pois é, né? A gente sabe que essa coisa existe. O que será que virou essa criança? Né? Mas, de qualquer maneira, talvez a fagulha já tenha acendido a cabeça desse pequenininho aí. Não sei. Mas é claro que a gente, quando se propõe a formação intelectual e a questão, fundamentalmente, da crítica, né? Para usar um termo mais do que colocado por aí nas nossas disciplinas, todos nós somos mais ou menos alienados em relação à nossa realidade social, socioeconômica, etc., né? Essa quebra da alienação passa necessariamente por pensar, tá? E se esses nossos cursos colaborarem, contribuírem para que os nossos alunos passem a pensar de forma sistemática e fora do achismo puro e simples, pronto, é o fundamental que a gente pretende com o nosso trabalho. Isso aí. Então, o professor Tades tinha comentado aqui algo a respeito de Brasília, né? Que as obras caem no processo seletivo seriado na Universidade de Brasília, casam com sociologia, né? Eu acho que principalmente sociologia, quando você tem, né, abertura para muitos temas relacionados, né, conceitos que ajudam a explicar ou a entender a realidade, há muito espaço para isso. Inclusive, para a gente interessar os alunos e a escola nas nossas matérias, esse é um ótimo caminho, assim como a ideia de auxílio à dissertação, né? Auxílio de os alunos. Eu também sou professor de redação, e professores de redação sabem que qualquer tema que apareça, a primeira pergunta que o aluno faz hoje em dia é: que repertório eu uso? Eles falam assim, que repertório eu uso? Que no fundo é o conceito de subcidadania, de G.C. Souza,
Então, o conceito de luta de classes, o que, né? Então, acho que esses são bons caminhos para fazerem a escola e os alunos valorizarem aí nossas matérias. Sem dúvida, sem dúvida. Alguma questão, gente? Perguntem, por favor. O Thales está dizendo que o texto Nossa. tem textos muito específicos em filosofia, é verdade isso. Ah, lá na questão de Brasília, isso, né? Comentário do Ítalo, ele queria um agradecimento, gratidão por colocar questões legal isso, da UCE na lista de exercícios. Você é de onde, Ítalo? Você é do Ceará? Fortaleza, ei, delícia. Isso é uma coisa que a gente procura fazer nos materiais do Ângulo, e não sei se vocês notaram, mas eu estou em São Paulo há bastante tempo, mas algum sotaquezinho de Salvador, acredito que ainda tenha, né? E, inclusive, já morei em Fortaleza e muito carinho por esse lugar. Incrível também, Fortaleza e Recife, mas assim, não sou eu não, tá, gente? No Ângulo, de modo geral, a gente procura dar essa abrangência. E filosofia e sociologia tem uma variação regional muito grande, né? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul sabe disso. Talvez mais especificamente ainda o pessoal do Paraná. O Paraná tem uma tradição incrível de cobrar filosofia. A gente procura, na medida do possível, né, dar atenção a essa... Mas foi muito legal você ter comentado, tá? Inclusive, vou dar esse retorno editorial, porque foi algo intencional que a gente fez. A gente falou, a gente quer conversar com o Brasil todo, tem vestibulares excelentes pelo Brasil, então é pensar muito, né, fechado, muito pequeno, ficar isso apenas, né, nos vestibulares aqui da região. Bruno, por favor. Boa tarde, meu nome é Bruno Monteiro, eu sou professor de Sociologia do GEL aqui em Juazeiro, na Bahia. Opa. Sou antropólogo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, então, por atuar em duas ciências sociais, né, eu sempre, desde que comecei a ensinar Sociologia, sentia falta de uma abordagem das ciências sociais nos livros. E tenho percebido nos materiais contemporâneos que é cada vez menos sociologia e cada vez mais ciências sociais. E essa acho que é a primeira observação que eu fiz sobre esse livro. É um livro de ciências sociais, porque ele transita também entre a antropologia e a ciência política, né? Isso enriquece muito, os vestibulares também fazem isso. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu achei interessante é porque o livro sugere que a aula não seja ancorada só numa linguagem. Então, não é uma aula só para leitura, não é uma aula só para exposição, não seria uma aula só para debate. Ele sugere que a aula transite também entre essas dinâmicas. E isso é muito interessante para mim, de certa forma desconfortável, porque eu estou muito acostumado a uma aula mais expositiva, né? Então, eu falo muito, muitas vezes peco por não passar tanto exercício, porque o tempo da aula é curto, a gente tem só uma aula por semana, e o livro, de certa forma, ele é educativo para o professor também, nesse sentido, né? Porque o professor vai ter que começar a dominar essa questão da aula de forma que ela fique mais diversificada e atenda mais os interesses dessas gerações que gostam de transitar, que gostam de uma dinâmica mais fluida da aula, que se desinteressa se é só debate, se desinteressa por passar uma aula com 30 minutos de exposição. Então, o livro, eu achei ele, nesse sentido, muito didático, muito pedagógico, para o professor se adequar, digamos assim, a essas gerações que têm uma outra demanda de forma de aprendizado, né? Então, esses são os dois pontos interessantes. Mas eu queria tirar uma dúvida sobre... Porque a escola da gente lá, ela está querendo implantar uma dinâmica de relatórios, são relatórios gerados no próprio sistema do Ângulo, porque as outras disciplinas me parecem que têm livros virtuais, e o professor passa a atividade no próprio sistema, e ele gera relatórios que lá no caso da nossa escola, o professor vai ter que entregar a coordenação, né? Me parece que em sociologia não tem esses, e filosofia também, eu acho, elas não possuem esses materiais virtuais para o aluno fazer. Os exercícios são todos do material impresso, né? Desculpa, Bruno, eu vou deixar o professor Stanley responder melhor a questão toda, mas só esse ponto, como eu estou também dando área, eu uso o plural, né?
é assim, qual é a diferença? A filosofia e a sociologia não tem a tarefa dada, tarefa estudada. Então, caso você tenha que gerar esse relatório, eu acho que é legal conversar com a escola para analisar se é o mesmo caso, sendo que esse mesmo serviço, né, ele não aparece para sociologia e filosofia, mas uma possibilidade é você fazer suas próprias listas via plural, né? Então, acho que não dá para entrar em detalhe assim, mas é numa parte lá que chama Plural Maestro, que tem um bom banco de questões, tá? Questão de vestibular, você pode escolher a fonte, e também questões de professores, né? Eu já usei bastante, dá para encontrar muita coisa lá. Aí os relatórios talvez sejam um pouco diferentes, você consegue auferir mais se fizeram, se não fizeram. Eu acho que geralmente é o que interessa. E quando for em questão de teste, é legal que você consegue ver o que eles erraram, o que eles acertaram, isso pode auxiliar. Mas na seção lá, maestro, de fato, infelizmente, o professor de filosofia e sociologia tem um trabalho a mais aí, porque, pelo menos até o ano passado, não sei agora, essa parte da aula dada do estudado não estava aparecendo. Eu passo a palavra aí para a Juceni, da questão mais ampla aí da sociologia. Não, claro, só um complemento. Além do plural maestro, você tem a inteligência artificial, o PLU, que também vai te ajudar a elaborar muitas questões referente ao tema. Você solicita para ele e ele pode te dar a questão de múltipla escolha, questão dissertativa, e ele te monta isso em média em 2 minutos ou menos. E você pode baixar o arquivo e disponibilizar para os alunos. Então, vocês vão ter mais recursos com isso, tá? Professor Bruno, eu não tenho nada a acrescentar, eles já colocaram como é que está a situação nesse momento realmente. Como é que vai se desenvolver, sobretudo com o uso da inteligência artificial no espaço do plural, nós estamos esperando o resultado. Eu acho que só ajuda ao aluno, ao professor. Agora, o aspecto administrativo é realmente preocupante, quer dizer, é muito comum cá entre nós, né? A perspectiva de que é trabalho do professor, 2 pontos, tal coisa. Ora, quando você assinou o contrato, não existia nem a inteligência artificial. Não é? Quer dizer, quando você começou. Então, é claro que esse aqui não é o espaço para entrarmos na questão administrativa, mas é para o corpo docente questionar, sim, por que não, a maneira como os professores terão que responder a essas novas demandas e ver se elas realmente serão úteis. Eu não tenho posição fechada, eu estou esperando ver o que acontece. Acho que o professor Tales. Tales quer fazer uma pergunta. Primeiramente, bom dia, muito obrigado, viu? A nossa escola está passando pela implementação do material, né, nesse ano, e eu, como professor, estou muito satisfeito, né? Muito pela fala, né, dos senhores em relação, né, o material traz um roteiro, mas ele também traz a possibilidade do professor ir acrescentando de acordo com as necessidades, né, regionais. Brasília tem, né, na Universidade de Brasília, o processo seletivo é muito específico e a gente o tempo todo também precisa, né, tá acrescentando, então achei realmente isso muito interessante. A minha pergunta é uma pergunta, né, relacionada aos simulados, acho que foi o professor Felipe que falou, né, sobre a questão do material, simulado, ângulo e tudo, e como minha escola está passando por essa implementação, surgiu essa dúvida para mim. O professor, ele tem acesso ao simulado previamente? Eu consigo ver esse simulado que vai ser cobrado dos meus alunos? Aqui. Professora, quer responder? Posso responder? Você não consegue ver, ele vai ser disponibilizado, os que são online, num período para ele ser realizado. Então, você pode olhar antes de falar para os alunos para eles fazerem. Mas, na plataforma, portal, Ângulo, tem todos os simulados já realizados, aí você consegue ter uma base de qual é a estrutura deles, e também as provas. Então, assim, você tem um material muito rico, inclusive para coletar e fazer atividades, se for o caso. Estão todos disponíveis lá, todos os simulados que já foram realizados, bem como alguns vestibulares de algumas universidades a gente disponibiliza para vocês.
Eu acho que o que ajuda bastante, né, é isso que a gente faz de acordo com a programação padrão do ano, mas para a primeira e segunda série a gente tem seguido esse mapa de foco. Então vou dar um exemplo, tá? E realmente tomem só como exemplo, porque eu não lembro exatamente o que entrou no mapa de foco de cada autor. Mas digamos que você tenha 2 aulas para falar sobre Platão. E aí a gente sabe que tem uma enormidade de coisas, e às vezes você percebe que tá, mas eu vou ter pouco tempo, essa turma não está acompanhando tão bem, é melhor me concentrar só nos assuntos que podem cair no simulado, porque o simulado só vai cobrar o mapa de foco. Então o simulado não vai cobrar tudo de Platão, vai cobrar a teoria das ideias de Platão, vai cobrar um outro assunto de Platão, porque isso acho que deixa o professor um pouco mais tranquilo, né? Aquilo é o mínimo, e o que der para fazer a mais. E a gente, né, Juca, sempre tenta, sendo professores também, levar em conta que não vou ficar cobrando uma coisa que o professor tem que ter chegado exatamente ali na última aula. A gente procura sempre levar em conta aí o ritmo de trabalho que nós temos. Né? Thales, a reivindicação das provas vem sempre, claro, com uma margem de segurança em relação ao professor não ter que ter ministrado em sala de aula tudo aquilo que vai cair na prova. É o contrário. Tudo que vai cair na prova tem que ser dado em sala de aula, tem que ter sido dado em sala de aula, portanto, uma margem. Eu confesso a vocês, aliás, cá entre nós, quando vocês precisarem brigar com alguém por causa de prova, é comigo na sociologia, tá? Quem monta as provas sou eu, tá bom? Para todas, a primeira série, segunda série, terceira série, PV, tudo que vocês fizerem, é encrenca é comigo, tá bom? E a gente muda, evidentemente, ninguém é dono da verdade. De vez em quando aparecem problemas, evidentemente. Mas eu também costumo dar uma margem de segurança por minha conta. Aí o mapa de foco ajuda. Esse mapa de foco não vai antecipar questões para vocês. Aliás, principalmente porque, em alguns níveis, eu gosto muito disso. As questões são autorais e inéditas. Absolutamente inéditas. Tá? Então, eu não vou realmente... E o sistema não deixa abrir. Né? A gente manda para a plataforma, as provas passam por revisões, é assim mesmo, revisões. Né? Ainda essa semana eu recebi propostas e mudanças em questões de provas que nós vamos colocar em sala de aula no terceiro bimestre desse ano. Então, estamos trabalhando agora provas de setembro. Entende? Então, nós vamos mais ou menos nesse nível. O professor, com a experiência dos primeiros simulados e das provas em si, ele já pode pegar o jeito de confiar, né? O jeito de se abordar. É claro que a maneira como se pergunta está em aberto, desde que adequada ao ensino médio. A linguagem, por exemplo, né? Numa questão, na escolha de um texto. Mas, de todo modo, o professor já pode pensar um pouquinho, sabe? Assim como quem tem experiência sabe mais ou menos como é que a FUVEST costuma perguntar, como é que a GV costuma perguntar, a Unicamp, enfim. Tá? É uma coisa interessante da gente ir acumulando. Um exemplo, aqui no aspecto que eu dizia para vocês, da ênfase que a gente dá aos conceitos com o respaldo das teorias, dos pensamentos sociológicos de ciência política. Eu me lembro e cito com frequência uma prova da Unicamp, aqui de Campinas, perguntou alguns anos atrás, na segunda fase, portanto, uma questão discursiva e não uma questão de teste, não um teste de múltipla escolha. Um item era pura e simplesmente assim: qual a diferença entre Estado e governo? Assim, curto e grosso, entendeu? E, aliás, no ângulo resolve, eu ouvi, sabe, algumas coisas assim, puxa, que pergunta boba, né? Estado e governo, é a mesma coisa, ou não? Não. É claro que não. Né? Tá certo? Então, a Unicamp quis que o aluno escrevesse 2, 3 linhas sobre cada um desses conceitos. E vejam, tanto Estado como governo, o aluno ouve e escreve o tempo inteiro no curso de História, de Literatura, de Geografia e de Sociologia. Não é? Quer dizer, não são classes sociais, não é uma coisa que ele ouviu pela primeira vez. Não,
Ele ouve e lê isso o tempo todo. Aí você, na lata, pergunta, né, o que são classes sociais? Escreva aí um conceito possível de classes sociais para mim. Vai, 4 linhas, pronto. E o aluno ou apanha, ou ele já estava esperando por alguma coisa nessa linha e tira de letra, né? Eu tive um colega professor de biologia que dizia: eu gosto muito das provas, porque é um dos momentos em que os alunos mais pensam. Ou são obrigados a pensar. Entendeu? É legal fazer prova pensando nisso, né? Que realmente é uma grande oportunidade de atenção que a gente tem. Pois é. O que mais? Queria só comentar aqui uma mensagem de Frederico. Ele fala: do aula dessas disciplinas em ambiente conservador, Santa Catarina, tem sido um desafio, mas acredito no potencial que essas disciplinas apresentam. Gosto do material do ângulo, que fala de assuntos polêmicos com embasamento. E agradeço pela coragem de abordá-los. Primeiro, muito obrigado, tá, Frederico? De fato, é uma coisa que hoje, infelizmente, exige, né, um nível de coragem, mas eu acho que a grande base que nós temos, né, com o perdão é assim, a própria BNCC, né, porque não há nada, nenhum tema, ou conceito, ou conteúdo, ou, né, período da história da filosofia que a gente trate da nossa cabeça, né? Então, faz parte dos conteúdos que, pelas regras do Estado, né, Juca, não do governo, pelas regras do Estado, precisam ser ensinados, né, no ensino básico, e esse é um lastro importante que a gente tem, além das provas de vestibular, né? Inclusive, no ano passado, eu participei de uma atividade de esclarecimento da Unicamp para os professores, porque eles iriam incluir 2 questões de filosofia e sociologia na prova de segunda fase, né? Eles fizeram uma reunião para explicar. E eles disseram que essa decisão teve a ver também com os próprios ataques que essas 2 disciplinas têm sofrido no Brasil e, de fato, né, em algumas regiões aí, eu acredito que mais do que outras, né? E o interessante é que a Unicamp, enquanto instituição, decidiu colocar essas matérias, né, dar um peso maior a elas, inclusive na segunda fase, como momento de reforçar essa nossa posição, né, da necessidade, não de impor conteúdos aos alunos, mas de colocar discussões que eles vão ter acesso, só que eles vão ter acesso em espaços que a gente sabe, em que a regra é chamar atenção, em que a regra é falsamente radicalizar, né, ter uma radicalização, enfim. Mas eu acho que a melhor maneira de a gente responder é: estamos trabalhando aquilo que a lei diz que deve ser trabalhado. Também, vamos lembrar, né, nós somos professores, temos direitos, né, liberdade de cátedra, de fazer isso da maneira como, né, nós acreditamos que é a maneira correta, e que se o aluno quer passar em bons vestibulares, é impossível ele fazer isso ignorando questões sociais. Para nem entrar no lado de que a educação no Brasil também deve formar cidadãos, como está também, né, na Constituição. Mas a verdade é que, na prática, eu acho que vestibular e Enem é o que nos dá muito, muito mais, assim, uma base, né, para justificar trabalhar esses temas, essas abordagens diferentes do que algumas pessoas querem, né, que seja trabalhado. Sobre isso, Regina, dá tempo de eu fazer um comentário rápido? Muito bem. Eu quero contar rapidamente um caso que me veio à lembrança agora nessa direção. E esse caso aconteceu com o professor Bucci, não comigo, em sala de aula, no ângulo. Ele abordou um aspecto de discussões religiosas, um aspecto de uma religião em comparação com uma outra, como é que certas ideias são trabalhadas aqui, ali, tudo bem? E a aula transcorreu normalmente, acabada, encerrada essa aula, uma aluna, ele contou, veio respeitosamente, sem nenhum problema, pedir ao Bucci que ele não falasse mais sobre aqueles assuntos em sala de aula, porque ela tinha uma formação religiosa muito rígida em casa e aquelas ideias não eram adequadas à formação dela. O Bucci disse: olha, se eu deixar de tocar nesses assuntos por causa disso, eu tenho que deixar de ser professor.
Você não quer, a formação que você recebeu é tão rígida que lhe proíbem sequer ouvir. Você não é obrigada a assumir ideias que você ouça ou que você leia, mas nem tomar contato, saber que existe, pensar alguma coisa a respeito, isso é proibido. Então, sabe, se eu atender o seu pedido, eu espero que você entenda, mas se eu atender o seu pedido, eu tenho que deixar de ser professor. Eu estou cumprindo uma função de professor aqui, tá? Que é expor aos alunos pontos de vista diferentes, diversos, só isso. E diante dessas situações assim, Juca e todos os colegas, só para fechar mesmo, eu lembro sempre de uma intervenção de um colega nosso, professor Vinícius de História, né? Que uma vez foi questionado por um aluno, o aluno falou que ele estava, aquela coisa, né, doutrinando, impondo coisas, e aí ele perguntou assim, mas o senhor mudou de ideia pelo que eu falei, que era um adulto, né, o senhor mudou de ideia pelo que eu falei? Ele falou, não. Eu falei, então por que o senhor se acha mais inteligente que todos os outros alunos, a ponto de me ouvir e não me seguir, e você ignora que eles são capazes de fazer a mesma coisa? Eu estou tratando essas pessoas como outros indivíduos que vão ter exposição a ideias diferentes, serão inteiramente capazes de filtrar, como já acontece, né, gente? Porque, honestamente, se essa história, é o que eu sempre falo, se o professor tivesse todo esse poder, né, da aula, seria bem mais fácil. A gente, às vezes, não tem poder nem de dizer para o aluno fazer a tarefa, quem dirá, né? Também queria ter tido esse poder na minha vida quando eu dava aula. Isso, né, então. Eu ia arrasar. Não é assim que funciona. Aceitável. Ainda bem que eu não conseguia. Gente, queria primeiro agradecer muito a participação de vocês, dizer que eu fiquei bem feliz de ler os comentários a respeito do material, né? Essa equipe de autores que são professores, e por isso eu costumo dizer para todo professor que eu vou fazer formação, você tem um parceiro que preparou o material para você, você não tem um inimigo ou um cara que sabe mais que você. Exato. Se você olha para eles como parceiro, o que você tem que fazer é furar teu dedo e jogar o teu DNA naquela apostila. Isso. Porque ela foi feita para o Brasil. Só que cada um dá a sua aula. Então, coloca teu DNA nela e toca o jogo, que você vai ser muito feliz. E muito obrigado pelos elogios que vocês fizeram ao material, tá? Eu já passei para os meus superiores. Aqui está todo mundo elogiando, eu estou bem feliz. Então, valeu por um sábado a gente aqui. Bom final de semana, bom começo de trabalho para vocês. Usem e abusem da gente, assessor, eu sou assessora também. Usem e abusem, tá? Tirem dúvidas. Esse é o começo, esse começo precisa ser muito alinhadinho para vocês depois cada vez crescerem mais, tá? Tá bem. Estou rindo aqui do comentário de Bruno. Ô, Juca, deixa eu falar para deixar você fechar, pode ser? Sim, claro. Então, pois é, eu também agradeço a participação de todo mundo. Nós checamos aqui, pelo menos que eu me lembro, 22 pessoas presentes à reunião, né? Estamos batendo um recorde. E, olha, tenham certeza, professores, colegas, que muito do que vocês comentaram, muito do que vocês ouviram, a gente aproveita, sabe? De qualquer maneira, pelo contato que vocês vão ter conosco, o fale com o autor, ou as reclamações, o que seja que vocês nos enviem, isso é aproveitado. Boa parte das características que o nosso material tem hoje vieram ou surgiram exatamente a partir de sugestões, de críticas, de ideias dos professores do Brasil inteiro. Até sobre atividades fora da sala de aula, fora da escola, né? A adolescente adora tirar foto com o celular, então vai fotografar o seu bairro e traga pichações e coisas, imagens para a gente fazer uma discussão aqui. E deu certo? Muito bem. Então, muito obrigado a todos e estamos à disposição. Como a Regina disse, tá? O pessoal da filosofia, nós da sociologia e o resto, eu tenho certeza, das equipes de autores, estamos à disposição porque é um prazer obter o feedback, né? Ter o retorno de cada um de vocês sempre que possível. Muito obrigado. Até a próxima. Vou parar de gravar, gente. Muito obrigado, tá, gente? Acho que o que a Regina falou me representa muito aí do que a gente deseja.